Meu interesse surgiu numa aula, de filologia durante a graduação ainda, onde o professor Marcelo falou, olha, descobriram, duas alunas minhas descobriram uma caixa lá no arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo que tem 12 processos de feitiçaria e são inéditos, então nunca ninguém trabalhou com eles. A gente tem 48 fólios, que são as folhas, então a gente tem 48 folhas escritas frente e verso. A gente identificou ao longo da pesquisa 11 caligrafias diferentes, 11 pessoas diferentes e isso foi muito difícil de lidar, porque cada pessoa tem uma letra, E a cor da tinta também era diferente, então a gente também tem tinta preta, tem tinta marrom, marrom clara, tem marrom mais avermelhado, As tintas claras são as mais difíceis de ler porque elas desbotam bastante. A filologia é a ciência que trabalha, digamos assim, grosso modo, com o estabelecimento do texto, Ou seja, trazer o texto da forma que ele foi criado pelo seu autor e gerado. Isso se dá de várias formas. Há pessoas que trabalham estritamente com o trabalho de crítica textual, que é a reconstrução do pensamento de um autor. E há também esse trabalho de recuperação documental, que é no sentido de traduzir um documento com suas particularidades de escrita, de língua, de material de composição, para um leitor do século XXI. Hoje a gente tem acordo ortográfico, Naquela época a gente não tinha. A gente fez estudo paleográfico, que é o estudo da escrita propriamente dita. Então a gente levantou abreviaturas, as variantes das letras. Você lendo a documentação, você vê que cada escrivão, cada redator tinha uma formação, Então um era mais erudito, um era menos, então assim, tinha muita variante. Por exemplo, a gente tem justiça com I, justiça. E isso varia também de escrivão para escrivão. O uso de cedilha também varia, de escrivão para escrivão. Então, a gente não sabe qual a formação deles, assim, acadêmica. A importância desse material está para nós, estudantes de língua, no fato de que é um registro linguístico datado de muito, muito tempo atrás, do século XVIII. E o mais rico dos processos judiciais, especificamente falando, principalmente quando se trata de depoimentos tomados em processos judiciais, está no fato de que o escrivão que toma notas, que está ouvindo aquele depoimento, ele precisa escrever com uma certa rapidez. Com certa frequência a gente identifica marcas de oralidade, registros linguísticos que são muito específicos daquele tempo. Quando um escrivão estava transcrevendo um depoimento de testemunha, ele estava ali, a testemunha estava falando, ele estava escrevendo, anotando o relato. Então, às vezes, saltava algum traço de oralidade. Tem um caso que ele estava escrevendo, ele escreve assim, não, digo, porque ele errou, e aí ele continua escrevendo. Em termos filológicos, o mais interessante da pesquisa da Narayan está no fato de que ela está demonstrando como funcionam processos judiciais dentro do âmbito da justiça eclesiástica naquele tempo, Primeiro porque a justiça eclesiástica é algo bem anacrônico, existe ainda processo canônico, procedimento canônico, mas para hipóteses muito mais restritas, ou seja, para esse tipo de situação não existe mais, tanto que não existe justiça eclesiástica. As constituições republicanas acabaram com isso na hora de trazer a explicitação do que é o poder judiciário no Brasil. E há curiosidades do ponto de vista jurídico, porque a gente consegue enxergar o quanto o direito é formalista, Isso não é uma crítica, é uma constatação, Existem fórmulas e expressões, abreviaturas que são idênticas às que ainda são usadas hoje nos processos judiciais. Essa documentação também tem uma riquíssima importância histórica e sociológica, e por que não dizer, talvez até mesmo do ponto de vista religioso, como um registro de uma fase da relação do homem com a sua espiritualidade.